Saudações, queridos irmãos. Quero agradecer a Deus por todas as bênçãos concedidas e de permitir que nos reuníssemos neste lugar para juntos partilharmos a palavra do Senhor. O tema desta noite é sobre a batalha pela mente da criança no grande conflito. O texto bíblico base encontra-se na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 4 e nos seus versos 3 e 4. Diz a palavra do Senhor: mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perde que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Irmãos e irmãs, imagine uma cena que todos nós já presenciamos. Uma família entra num restaurante, os pais sentam-se, as crianças, em número de 3, sentam-se também, mas antes que alguém pegue no menu, cada criança já tem um telemóvel na mão. Dedos deslizam, os olhos brilham com a luz do ecrã, não há conversa, não há perguntas, não há risos partilhados, há apenas o silêncio do mundo virtual. Um pai aí ao lado vira-se para a mãe e diz: pelo menos estão entretidos. E a mãe concorda, aliviada. Que tranquilidade. Meus queridos, o que parece um momento inofensivo de descanso é, na realidade, uma sala de aula sem professor, sem currículo visível, mas com um programa muito eficaz de conformação com o mundo. E o que está em jogo não é apenas o comportamento das crianças, é a sua própria alma. É o grande conflito entre Cristo e Satanás a travar-se na palma da mão de um menino de 8 anos. Hoje, quero que abramos os olhos para esta realidade. De acordo com os versículos lidos, quem é o Deus deste século? É Satanás. E como ele cega o entendimento? Por meio de muitos meios. Mas hoje vou falar de um em particular: os ecrãs que damos às nossas crianças. Ouçamos também Romanos capítulo 12, versículo 2. Diz-me o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O apelo do apóstolo Paulo é claro: não vos conformeis. Mas o telemóvel, quando usado sem regras, repito, quando usado sem regras, é uma máquina de conformação. Ele ensina a criança a gostar do que o mundo gosta, a rir do que o mundo ri, a desejar o que o mundo deseja. Hoje veremos 3 coisas. Primeiro, o que está em jogo no grande conflito quando falamos da mente infantil? Segundo, como o ecrã se tornou uma arma do inimigo? Terceiro, qual é a resposta bíblica e adventista para protegermos os nossos filhos? Vamos orar. Senhor Deus, estou a apresentar este sermão através das tecnologias. Permita que, onde ele chegar, possa contribuir para a edificação daqueles que ouvirem. Esteja comigo, use-me como seu mensageiro. Serve. Estas palavras não são minhas. Foi o Senhor que me confiou esta responsabilidade. Um pecador para partilhar com os outros pecadores o cuidado que nós devemos ter. Que o Senhor continue me guiando, me ajudando e abençoe a todos. Eu te suplico por amor de Jesus Cristo. Amém.
Irmãos, o primeiro ponto, o que está em jogo no grande conflito? O grande conflito entre Cristo e Satanás não é uma guerra por território. Deus é o dono do universo. Satanás não pode roubar-lhe uma estrela ou um planeta. O campo de batalha é outro, é a mente humana, é a lealdade, é a adoração. Lembra-se da tentação de Jesus no deserto? Satanás disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Isso nós encontramos no Mateus, capítulo 4, versículo 9. Satanás queria adoração. E a adoração começa na mente, no que pensamos, no que amamos, no que desejamos. Ellen White escreveu no seu livro Desejado, quis dizer, Testemunhos, volume 5, na página 426, da seguinte maneira: Satanás está a fazer tudo o que está ao seu alcance para destruir a capacidade de raciocínio dos jovens, obscurecendo a distinção entre o bem e o mal. A pergunta que soa é: por que os jovens? Porque as crianças são mais vulneráveis. A sua mente está em formação. Os hábitos que adquirem na infância, sejam eles bons ou maus, acompanham-nos para a vida. O escritor de Provérbios sabia isso. No capítulo 22, versículo 6, disse o seguinte: educai a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ora, se o inimigo conquistar a mente da criança na infância, conquista a vida inteira. E a sua estratégia não é nova. Ele sempre usou os meios de comunicação do seu tempo. No primeiro século, usou os altares pagãos. Na Idade Média, usou a ignorância e a superstição. No século XIX, usou a literatura popular anticristã. Hoje, usa os ecrãs. Mas o que há de especial nos ecrãs? Passemos para o segundo ponto. O ecrã como a arma do inimigo. Irmãos, o telefone na mão da criança não é neutro. Ele não é apenas uma ferramenta, como um martelo ou uma caneta. Ele é um ambiente, é um mundo inteiro que entra pelos olhos e ouvidos. E esse mundo, na maior parte das vezes, não foi feito para glorificar a Deus. Vou enumerar 4 maneiras principais pelas quais o ecrã, especialmente o telemóvel com acesso à internet, se tornou uma arma do inimigo no grande conflito. Primeiro, fragmentação da atenção. Uma criança hoje vê vídeos de 15, 20, 30 segundos no TikTok, Reels, Short. O conteúdo muda a cada segundo. E o que isto faz ao cérebro? Cria uma necessidade de estímulo constante, rápido e intenso. E qual é a consequência? Essa criança, quando crescer, não conseguirá ler um capítulo da Bíblia sem se distrair. Não conseguirá ouvir um sermão de 40 minutos sem pegar em qualquer objeto. Não conseguirá orar por mais de 2 minutos sem que a mente vagueie. O inimigo não precisa que a criança odeie a Bíblia. Basta que a torne incapaz de a ler. Segunda maneira, gratificação instantânea. O deslizar do dedo produz uma recompensa imediata. Um vídeo engraçado, uma imagem bonita, um jogo que dá pontos. A criança aprende que o prazer deve vir já, agora, sem esperar. Qual é a consequência? Ela perde a paciência, perde a capacidade de esperar no Senhor, perde a perseverança para estudar, para trabalhar, para construir algo a longo prazo. O lema do mundo
é quero agora. O lema de Deus é espera no Senhor, de acordo com Salmos, capítulo 27, versículo 14. O ecrã ensina o contrário. Terceira maneira, redução da análise crítica. Os algoritmos das redes sociais mostram à criança aquilo que ela gosta. Se ela vê um vídeo de um brinquedo, o algoritmo mostra mais bonecos, brinquedos. Se ela vê um vídeo de um influenciador que fala mal dos pais, o algoritmo mostra mais disso. O que falta então? O confronto com ideias contrárias. A criança nunca é desafiada a perguntar: isto é verdade? Isto é bom? Isto glorifica a Deus? O grande conflito exige discernimento. E o que é discernimento? A capacidade de distinguir o bem do mal, a verdade do erro. O ecrã, pelo seu próprio funcionamento, mata o discernimento. Quarta maneira, normalização do pecado. Este é o mais grave. Muitas das séries, jogos, músicas e influenciadores que as crianças consomem normalizam a violência, a sensualidade, a rebeldia contra os pais, a linguagem obscena, o ocultismo e até a ideologia de gênero que nega a criação de Deus como macho e fêmea. No início, a criança pode estranhar, mas com a repetição, o pecado torna-se banal. Deixa de chocar, deixa de ser pecado, passa a ser normal. É exatamente o que Paulo escreveu aos Romanos capítulo 1. A mente que se torna depravada, que chama ao bem mal e ao mal bem. Irmãos, deixa eu esclarecer uma coisa aqui. Não estou a dizer que todas as crianças que usam telemóvel se tornam pecadoras irremediáveis. Deus é maior do que isso. Não estou a dizer que mas estou a dizer que estamos a dar ao inimigo uma arma potente e a fechar os olhos. Daniel, lembra-se de Daniel? Ele foi levado para a Babilônia, a cultura mais avançada do seu tempo. Aprendeu a língua, a literatura, as ciências dos caldeus, mas não se contaminou. A pergunta que fica, por quê? Porque tinha uma educação prévia sólida e porque mantinha sua mente ligada a Deus 3 vezes ao dia em oração e ação de graças. Os nossos filhos vivem na Babilônia digital. Precisam de ser como Daniel. No mundo, mas não do mundo. Vamos para o terceiro ponto, a resposta bíblica e adventista. Chegamos à parte mais importante. O que fazer? Não basta diagnosticar o mal. É preciso apresentar o remédio. E o remédio não é proibir o telemóvel como se fosse o diabo em pessoa. O telemóvel pode ser uma ferramenta para o bem. Temos aí a Bíblia digital, hinos, chamada para a família, pesquisa para a escola. O problema não é a tecnologia, é o uso sem regras e sem supervisão. Este que é o grande problema. Então vou dar 5 princípios práticos para os pais, educadores e a igreja. O primeiro princípio é supervisão ativa. Isso vai para os pais. Saibam o que o vosso filho vê no telefone. Tenham acesso ao histórico
as aplicações instaladas e as pesquisas. Conheçam as senhas. Isso não é invasão de privacidade, como o mundo tenta ensinar. É responsabilidade pastoral sobre a alma que Deus nos confiou. No livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O pai e a mãe são os guardiões do coração dos filhos, enquanto eles são pequenos, claro. Segundo princípio, limites claros e consistentes. Estabeleçam regras escritas se necessário. Por exemplo, sem ecrãs à mesa das refeições, sem ecrãs no quarto à noite, sem ecrãs antes da oração da manhã, tempo máximo diário de tela para a recreação, 2 horas. As crianças precisam de limites. Os limites não são crueldade, são proteção. Uma criança sem limite sente-se perdida e insegura. A criança pode chorar. O choro não mata a criança, mas a falta de limite, sim. E o amor verdadeiro, disciplina. Terceiro princípio, filtros e controles parentais. A tecnologia pode ajudar a proteger. Usemos ferramentas como Google Family Link ou aplicações de controle parental. Bloqueiem conteúdos adultos, violências extremas e linguagens obscenas. Não tenhamos vergonha de fazer isso, queridos irmãos. É como trancar a porta de casa à noite. Não desconfia de todos, mas protege os seus. Quarto princípio, alternativas saudáveis. Uma criança a quem se tira o telemóvel sem dar nada em troca ficará frustrada. Ofereça alternativas, como livros de histórias bíblicas ou de aventuras edificantes, jogos de tabuleiros em família, brincar ao ar livre, como correr, saltar, explorar a natureza, trabalhos manuais, desenhar, pintar, construir, entre outras atividades domésticas. Conversa familiar, como foi o teu dia, o que aprendeste sobre Deus, estudo bíblico em conjunto com perguntas e respostas. Lembre-se do que diz Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama. Nisto pensai. O ecrã raramente oferece isso. Nós, pais, temos de oferecer. Quinto princípio, o exemplo dos pais. Este é o mais difícil. Se o pai ou a mãe vive com o telemóvel na mão, nas refeições, na conversa com os filhos, até na igreja, a criança fará o mesmo. As crianças aprendem mais pelo que vê do que pelo que ouvem. Paulo escreveu a Timóteo, primeira epístola, capítulo 4, versículo 12, da seguinte maneira: ser exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Este conselho aplica-se também ao uso da tecnologia. Temos que ser exemplo. Papel da igreja. Irmãos,
A igreja não pode ficar calada. Vou propor aqui 3 ações. Criar literacia digital crítica. Tipo, ensinar as crianças e os jovens a perguntar: este conteúdo glorifica a Deus? Vale o meu tempo? Segundo, organizar oficinas para pais, mostrar na prática como configurar controles parentais, como conversar com os filhos sobre os perigos da internet. Terceira e última ação, promover atividades alternativas, tipo acampamentos, clube de aventureiros e desbravadores, grupos de estudos bíblicos criativos, noite de jogos em família, mostrar que a vida sem ecrã é mais feliz. Irmãos, chegamos ao fim. Recapitulemos. O grande conflito é real. Satanás quer a mente das nossas crianças. Ele usa os ecrãs como telemóveis, tablets, computadores, como armas. Fragmenta a atenção, vicia em gratificação instantânea, mata o discernimento, normaliza o pecado. Mas Deus não nos deixou indefesos. Temos a Bíblia, o Espírito Santo, a família e a igreja. E temos princípios claros como supervisão, limite, filtro, alternativas, exemplo. Aos pais e avós aqui presentes, olhem para os vossos filhos. Olhem para os netos. O que eles estão a aprender com o telemóvel? Quem está a ser o professor invisível deles? Não sejais negligente. Hoje tomai uma decisão. Define regras. Fale com eles. Não tenha medo de dizer não. Lembrai de que, a vez de dar conta a Deus pela alma dos vossos pequenos. Aos professores, e especialmente aqueles que ensinam a palavra do Senhor. Na vossa sala de aula, ensinai discernimento. Mostrai como a tecnologia pode ser usada para Deus e como pode ser uma armadilha. Sede como Daniel, sábios no mundo, mas não conformados. A igreja como corpo, não nos calemos. Este é um tema de saúde pública espiritual. Organizemos, ensinemos, ajudemos as famílias. Cada criança que se perde para o vício dos ecrãs é uma alma que poderia ter sido ganha para o reino. Se o Senhor Jesus voltasse hoje, encontraria as nossas crianças com a Bíblia aberta ou com o telemóvel na mão? Encontraria pais atentos ou pais ausentes? Pais, pergunte a Deus: o que preciso mudar na educação digital dos meus filhos? Jovens e crianças, pergunte: o telemóvel tem sido meu senhor ou meu servo? Queridos, se sentem que precisam de fazer uma mudança, seja definir regras, seja pedir perdão a Deus por ter negligenciado os vossos filhos, seja comprometer-se a limitar o tempo de ecrã, façam isso em oração.
e vamos orar juntos. Senhor Jesus, tu disseste: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Mas o inimigo tem tentado roubá-los através das telas brilhantes, de mentiras e de muitas outras coisas, disfarçadas de entretenimento, de vícios silenciosos que destroem a mente antes que ela te conheça. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa negligência. Perdoa-nos por termos dado o telemóvel aos nossos filhos para que ficassem sossegados enquanto o mundo lhes ensinava a rebeldia. Dá-nos sabedoria, coragem e disciplina. Aos pais, dá discernimento, Senhor, para pôr limites com amor. Aos professores, dá unção para ensinar a verdade. A igreja dá visão para agir e as crianças, Senhor, toca os seus corações. Faz com que elas amem a tua palavra, mais do que os vídeos do mundo. Faz com que encontrem em ti a alegria que os ecrãs nunca poderão dar. Proteja as nossas famílias. Que os telemóveis sejam ferramentas, não senhores. Que a mente das nossas crianças seja um jardim onde tu és bem-vindo e o inimigo não tem lugar. Em nome de Jesus, que venceu o mundo.